Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Vamos tomar um chimarrãozinho? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia profético. Que hoje a unção do Senhor venha, de forma palpável sobre a tua vida. Nós estamos, no Shabbat Shalom. Glória a Jesus. Shabbat, Sábado Santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? Aumenta suas expectativas para um tempo maravilhoso, para um tempo precioso, para um tempo profético. Vou falar hoje sobre o Pentecoste para você. Amanhã, domingo, começa o Pentecoste ao pôr do sol e vai ser um tempo extraordinário. Se você ainda não está, obrigada, meu amor. Se você ainda não está, tá? Se você ainda não está, coloquei você como moderador. Se você não está ainda, o pessoal orando aqui, Se você não está ainda no 24, obrigada, Nani. Se você não está ainda no 24/7, a gente está postando os links todos os dias nos stories, nos grupos, amém? Então, já aumenta aí sua expectativa. Glória a Jesus. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos agora, tá, gente? De Hebreus, capítulo 12, tá? Olha, lá no Japão é 22 horas. Glória a Jesus. Amém? Vou falar um pouquinho hoje sobre o Pentecoste, tá? Esse tempo profético, esse tempo maravilhoso. Vou passar rapidinho o texto de Hebreus 12, vou explicar um pouquinho para vocês. E aí eu preparei algo para a gente estar falando aqui sobre o Pentecoste, porque amanhã, profeticamente, nós entramos nessa data. E o pessoal, tá todo vapor aqui na oração. Meu Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? O link tá sendo trocado todos os dias. Esse é meus cachorrinhos, gente, brigando. Apóstolo, vigia com eles aí. Eles estão mordendo um ao outro. Todo dia o link está sendo, refeito, ou gerado novamente, e aí a gente envia, dispara para vocês. Então, quando é 2h50, o link que você estava escutando, ele cai, aí a gente gera um novo link, 3 horas o apóstolo começa a orar, depois vai eu e depois a Nani, o Gustavo, e assim sucessivamente, todos aqueles que têm que estar orando, amém? Então, todos os dias o link é trocado. Então, se você está enviando para alguém, fique atento para você, estar enviando aí para as pessoas. Glória a Jesus. Ai, gente, meus cachorros tá tão bonitinhos. Amor, traz eles aqui pra mim, mostrar eles. Gente, eles estão tão bonitinhos. Eu vou dar banho neles hoje à tarde, a hora que esquentar mais um pouquinho. Dá ele aí. Essa Shekinah, nenenzinha. E esse aqui é o Shalom. Olha, gente, meus nenenzinhos. Fala, oi. Ai, tá com sono, Shalom. Essa aqui é a Shekinah e esse aqui é o Shalom. São bonitinho demais. Vocês viram que gracinha? Ai, gente, eu tô feliz demais com esse cachorrinho. Não, eu me tornei a pessoa que eu não esperava. Tô adulando demais esses dogzinhos, muito bonitinho. Trouxe muito amor, mais amor ainda pra dentro da minha casa, Até a Nani que não queria os cachorros, Deus pegou ela de jeito, ela já gosta do cachorro, agora tá adulando os cachorros. Mas é bom demais, gente? Eu gerei tanto, a apóstolo não queria. Você foi um milagre aí do jejum de 50 dias. E vem cá, conta pra mim como é que tá esse jejum. Como que tá esse jejum? Você tá firme e forte no jejum? Gente, eu tô sumindo nesse jejum. Eu pego assim aqui, eu tô só a costela atrás já. Acho que eu já perdi quase 7 quilos já nesse jejum. Eliminei. Amém? Mas, gente, esse jejum tá sendo um grande alinhamento. Acredito que na vida de todos vocês. Continuem, perseverem, tá? É um tempo sobrenatural. É um tempo avassalador, é um tempo profético, é um tempo necessário. Amém? Glória a Jesus. Está dolorido demais, meu Deus. Uau. Apóstolo, eu tô só a capa, mas tô firme.
Amém. E ainda, o jejum de vocês vai até 19, né? O jejum de vocês vai até dia 19? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. O jejum de vocês, eu não estou enganada. Deixa eu ver aqui. Que dia nós começamos? Nós começamos... É 9? Uhum. Nós começamos dia 20, né? No domingo, não foi? Começamos dia 20, então 21 conta 1. Julho, né? Vai acabar dia 9? Uhum. Glória a Deus. Deixa eu só colocar aqui já na minha agenda. Para mim, eu fazer uma oração com quem vai entregar nesse dia. 9. Em jejum. 50. Amém? Gente, abra em Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Gente, como é que tá a expectativa de vocês para a conferência? Eu vou falar uma coisa para você. Aumente a expectativa de vocês, porque vai ser algo extraordinário. Amém? Extraordinário. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Abra comigo agora em Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o texto e eu vou falar hoje sobre Pentecostes. Preparei um materialzinho aqui, tá? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse dia, nós te glorificamos, Senhor Deus, pelas orações, Pai, que estão acontecendo, por cada intercessor. Te agradecemos, Pai, por mais um devocional, estamos aqui, Pai, e tudo que é feito, Pai, nesse ministério, Senhor Deus, e nessas devocionais, Pai, é para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação do Teu santo nome. Amigo Espírito Santo, fala conosco hoje da importância do dia de Pentecoste, fala conosco hoje como é importante nós estarmos alinhados com a Tua doce presença. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Gente, abra comigo Hebreus, capítulo de número 12, tá? Se tiver ruim o áudio, você entra e sai novamente, certo? Hebreus, capítulo de número 12. Vamos lá, do 1 ao 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Agora no 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Aonde? Em Jesus. O líder é aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O 3 agora. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Paramos aí, tá? Olha, o primeiro versículo tem uma chave poderosa aqui, certo? Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Amém? E muitas vezes a gente começa a carregar coisas, pessoas, circunstâncias, que em vez de acelerar o processo que Deus tem para fazer na nossa vida, acaba nos tornando vagarosos. O processo que era para Deus fazer em 1 ano, ele acaba fazendo em 3, porque tem gente roubando a tua energia, tem coisas roubando a tua energia, tem circunstâncias roubando a tua energia. Então, olha só o que Paulo vai dizer aqui. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O pecado atrasa a sua promessa, o pecado atrasa o seu destino profético, pessoas erradas, pessoas desalinhadas. Gente, não é porque é irmão em Cristo que tem que ficar colado e andando junto com você. Não é porque falou que processa a mesma fé. Jonas estava no barco e por causa de Jonas, que era um escolhido de Deus, o barco se colocou a perder, teve tempestade, teve prejuízo no barco.
Então, muitas vezes, tem pessoas que você acha que é irmão, você tem que carregar e tem que andar junto. E essa pessoa, às vezes, é um Jonas no seu barco. Não devia estar na rota da sua vida, mas fazendo, deveria estar em Nínive pregando, deveria estar fazendo o que Deus mandou. Mas essa pessoa está na sua vida e você tem sido o barco. E essa pessoa está na sua vida trazendo prejuízo e tornando, às vezes, vagarosa a sua jornada. Amém? Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma circunstância. Às vezes são coisas que você já deveria ter deixado para trás, mas você não conseguiu. Tem pecado, olha o que Deus está mandando eu dizer aqui. Tem coisas que já era para você ter largado, mas por causa das pessoas que caminham com você, você não conseguiu deixar. Porque você até tem força para deixar, mas por causa da convivência, do ambiente que você vive, é difícil largar certos costumes. Então você se alinha na presença de Deus, amém? Então a vida cristã ela é uma corrida espiritual. A jornada cristã é uma corrida espiritual. Então nós precisamos nos alinhar com a presença de Deus e focar aonde? Olha só, mantenha o olhar firme em Jesus. Não é no líder, não é na mãe, não é no pai, não é no fulano, não é no cicrano, é em Jesus. Os olhos é firme em Jesus. E aí no decorrer da estrada vai tirando peso, vai tirando quem está atrasando a sua promessa, vai saindo de lugares que está impedindo as portas abertas do Senhor Jesus, amém? Certo? Então quem corre olhando para Jesus não se distrai, mas quem corre olhando para circunstâncias, para pessoas, vai ficar atrasado, tá bom? Então vamos agora do 4 ao 11, tá? Glória a Jesus. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Olha que forte isso aqui. Então, querido, se Deus está te corrigindo, está te podando, é porque Ele te ama, você é filho legítimo. Agora, se Deus não fala com você e não tem te corrigido, então tem alguma coisa que está errada aí. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida? No 10 agora. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. No 11 agora. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, mas mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos, tá? Disciplina não é castigo, a poda não é castigo. Na verdade, muitas vezes Deus corrige a nossa rota, Deus nos poda. Então aqui o Paulo está dizendo, olha, vocês se submeteram ao jugo do pai de vocês, que na consciência deles fizeram o que eles achavam que era melhor. Mas toda a disciplina que vem de Deus é para o teu bem e é para gerar fruto mais tarde. Mas no momento da disciplina, no momento que Deus chama a nossa atenção, muitas vezes a gente não gosta. Muitas vezes a gente não se agrada. Porque às vezes você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Você vai ter que dar 3 passos para trás que você não queria dar, ok? Então a disciplina de Deus, ela não é castigo, ela é um alinhamento. A poda de Deus não é perca, mas é a forma de Deus falar, olha, vamos arrancar aqui para frutificar mais ali, certo? Então se Deus está corrigindo você é porque Ele verdadeiramente te ama e Ele te trata como um filho legítimo, Ele te reconhece como um filho legítimo. Então a correção de hoje, o ajuste de hoje, a exortação de Deus de hoje, o direcionamento de Deus de hoje é frutificação para amanhã. E quem não obedece, se precipita.
acaba colocando os pés, trocando os pés pelas mãos, acaba, passando, com a carroça na frente dos bois. Então eu quero que você hoje entenda, se Deus está podando você, corrigindo você, tratando você, se submeta. Não é fácil ser corrigido por Deus, tá? Não é fácil ser corrigido por ninguém, mas a humildade está em falar assim, se essa pessoa está me corrigindo, se o meu pai, minha mãe, essa autoridade, o meu pastor, se Deus está me corrigindo é porque realmente eu preciso melhorar, amém? Agora vamos do 12 ao 13. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos, tá? Então, o que Paulo está querendo dizer? Faça caminhos retos para que os seus pés, façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam. Tenha uma conduta tão exemplar para aquele que está torto ou aquele que está desalinhado não venha cair por causa da sua conduta ou por causa daquilo que você está fazendo, tá? Então, nós precisamos estar tão bem alinhados que todo mundo que nos veja como exemplo. Mas nós não podemos nos tornar uma pedra de tropeço, ok? Para a pessoa falar assim, mas você faz isso, eu também estou fazendo isso, tá? O meu pastor bebe um pouquinho, eu também vou beber um pouquinho. Isso aqui não tem nada a ver, porque o meu pastor também faz um pouquinho, certo? Então, nós precisamos estar alinhados, tá? Então, nós precisamos estar com os caminhos retos. Gente, não interessa se o fulano, o cicrano, você é modelo, alguém está olhando para você, alguém está se inspirando em você, ainda que essa pessoa não diga, tem gente olhando para aquilo que Deus está fazendo, esperando um resultado mais concreto, para essa pessoa mergulhar nos caminhos a qual você se submeteu, porque você era alguém tão improvável e de repente você começou a ser transformado. Só que se daqui a pouco você cair, essa pessoa vai falar assim, aquilo lá não deu certo não, porque o fulano voltou a fazer o que fazia, amém? Então nós somos modelo para muita gente que não está falando para nós que está nos seguindo, mas está admirando a nossa transformação. E está gerando, falando assim, nossa, se esse fulano está mudando, se essa fulana está mudando, então Deus também pode fazer na minha vida. No 14 agora. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ser uma pessoa maravilhosa na oratória para orar, você pode ler a Bíblia, você pode ter conhecimento teológico, mas se você não tiver santidade, não adianta nada, e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Ativismo espiritual não tem nada a ver com um relacionamento espiritual genuíno com Deus. Ativismo é o fazer. Tem gente que ora a Bíblia, ou seja, lê a Bíblia, ora, não sente nada. Mas tem pessoas, tá? Que às vezes não é tão de estudar, mas ora a Bíblia, tudo, mas tem intimidade, tem escolhas santas para ficar mais perto da presença de Deus. Fala, Deus, eu estou me abstendo disso, estou me afastando daquilo, para ter uma vida mais santa, para o Senhor ficar mais perto de mim, mais dentro da minha casa, amém? Então, santidade não é uma opção, é uma condição a qual Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O povo no deserto, para escutar Deus falar ali no monte, eles tiveram que se santificar 3 dias. E santidade foi eles ficarem limpos. Eles tiveram que parar com qualquer tipo de pecado e se alinharem em consciência para Deus poder se manifestar. E eles não suportaram, ok? Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos impulsiona para isso. Então, santidade atrai a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, mas mais importante que tudo, santidade atrai a presença de Deus. A presença do Espírito Santo e o romper do sobrenatural. Do 15 ao 17. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição.
Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Uau, poderoso, né? Então, cuidado com os ressentimentos. Então, vamos supor, Deus já te tratou de ferida de rejeição, ferida de abandono, só que a gente está sujeito a entrar em outro cativeiro emocional e adquirir uma nova ferida na alma. Então, não deixe que a ira transcenda 24 horas na sua vida. Não deixe que a decepção transcenda 24 horas na sua vida. Ficou magoado? Ficou chateado? Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Já faz uma oração, já libera perdão, já declara que perdoa. Não leva isso pro coração, porque se você ruminar isso de novo, você vai entrar num novo cativeiro. Você vai não só se contaminar e trazer perturbação para você, mas você vai contaminar muitas pessoas, ok? Certo? Então, Esaú trocou a bênção que era para ser dele por um prato. Não troque a sua promessa, não troque o seu destino profético, não troca o lugar que Deus já estabeleceu para você. Não venda isso por migalhas e não venda isso por nada, certo? Porque, olha só, Esaú vendeu a primogenitura, o direito dele ter a bênção maior. A bênção da ruptura, a bênção da prosperidade. Sobre ele seria maior que sobre Jacó. Jacó sabia que precisava dessa bênção. Então Jacó olhava para essa bênção não como uma oração, uma imposição de mãos. Não, isso daqui vai mudar minha vida, isso aqui vai trazer um destino diferente sobre mim, isso aqui muda a minha história. Porque ele acreditava na atmosfera, ele acreditava na bênção que vinha do Senhor através do primogênito. Amém? Então, quem guarda a mágoa acaba abortando as promessas. E quem negocia o seu futuro, tá? Acaba ficando perturbado no seu cotidiano, tá? Então, não negocie o seu futuro. Não venda nada por pratos de lentilha. Queridos, o que você carrega, a promessa que você tem, ela é muito valiosa. Aquilo que Deus te deu é muito valioso. Então, não negocie a sua bênção. Talvez você não é primogênito, mas você tem uma bênção que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Deus talvez estabeleceu algo tão poderoso sobre a sua vida que você fala, uau, que lindo, eu vou viver isso, tá? Só que no caminho, muita gente pode tentar roubar o que Deus prometeu para você. Porque tem gente que, ao invés de se concentrar no que Deus tem no individual, ele quer a sua vida, a sua história, o seu destino profético, ele quer viver o seu chamado, o seu legado, ele quer fazer o que você faz e executa porque ele não consegue acessar a fonte. E talvez tem muitos Esaú por aí vendendo a sua primogenitura. E talvez tem muito Jacó aí roubando a sua primogenitura. Então, cuidado. Muito cuidado. O que você às vezes fala assim, mas que chamado que eu tenho. Às vezes você é tão bom para fazer algo, Deus quer te usar naquilo. E tem gente olhando, e tem gente desejando ser quem você é, ter o talento que você tem. Mas você recebeu da fonte, você recebeu direto de Deus. Amém? Tá? Então, muito cuidado. Certo? Glória a Jesus. Vamos agora do 18 ao 24. Tá? Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta, a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebia. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu. E a Deus que é juiz de todos,
de todos, aos espíritos dos justos nos céus, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Aqui está falando do povo que foi se encontrar para escutar as instruções de Deus, não suportaram, de tanta glória, de tanto poder. Mas por que aquele povo não suportou? Porque eles não estavam acostumados com a presença. Eles não estavam acostumados a ter face a face com Deus. Amém? Por isso que santidade é diferente de ativismo religioso, tá? Para nós suportarmos a unção, nós precisamos estar frequentemente imergidos nesses rios de unção. Amém? Certo? Glória a Jesus. Então, vamos agora do 25 ao 27, tá? Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusarem a ouvir o mensageiro terreno não escaparão. Certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então, aqui está dizendo que aquilo que Deus tem para nós é duradouro, é para sempre, tá? E Deus só vai permanecer aquilo que é provado no fogo. E eu quero trazer isso aqui agora para vocês. Se você só está atuando na presença de Deus, se você só está de aparência, você não vai resistir ao fogo, você não resiste à tempestade, você não resiste àquilo que pode trazer destruição. Mas se você tem estado inabalável na presença de Deus, você resiste à tempestade, você resiste ao tornado, você resiste circunstâncias caóticas na presença de Deus, e nada vai te abalar, porque você é provado de glória em glória, você é provado de fogo em fogo, e o Senhor sempre tem algo superior, a uma glória ainda mais sobrenatural para você experimentar na presença dele. O Senhor sempre tem um mover ainda superior, tá? Mas ele precisa que nós estejamos alinhados, tá? Com aquilo que ele está fazendo sempre sobre a terra, ok? Então, gente, não venda a sua primogenitura, não venda aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente que perde a paz porque o fulano começou a fazer igual. Ele começou a copiar, o que você recebeu veio de Deus, e o que você recebeu daqui a pouco Deus te dá outra coisa nova, ele melhora isso daí, ele especifica, aquela pessoa só copia até onde ela consegue ver. Então, gente, para de se importar com que o outro está fazendo igual a mim, mas você tá na fonte, você busca na fonte, amém? Então, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, continua fazendo. Se tem gente te copiando, é porque você está sendo como modelo, você está sendo como referência. Não se preocupa com quem copia, se preocupa de onde você acessa, tá? Deus é a fonte criadora de todas as coisas. Se você estiver nele, ele vai te dar sempre algo novo que ele nunca deu a ninguém na terra. Eu já falei para vocês, eu vou fazer um lançamento grande. Eu ia fazer um lançamento de uma escola e Deus falou assim: não, você vai fazer o lançamento de um programa, tá? E esse programa está relacionado ao nosso DNA, tá? Reestruturação, regeneração completa do DNA. E eu recebi isso quando eu recebi aquela unção na escola de avivamento. Esse conteúdo não tem lugar nenhum, eu escrevi ele completo, eu não tirei ele de nenhum lugar, ele veio direto do céu, download do Senhor. Todo dia Deus me dá um disparo diferente, que se ele dá tudo um dia, eu acho que eu vou esquecer. Então, a fonte é inesgotável. Você nunca vai me ver copiar uma escola. Não, eu escrevo, queridos, daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor trouxe sobre mim. Então, nós temos acesso à fonte, certo? Tá? Então, vocês se preparem, tá? Para viver das maravilhas, da criatividade que vem do nosso Deus vivo, certo? Então, às vezes, você vai falar assim: o fulano tá me copiando, tá orando como eu. Glória a Deus, daqui a pouco Deus vai te dar outro jeito de orar. Gente, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso, amém?
Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Pentecostes. Rapidinho aqui, tá? O Pentecoste em 2025, ele vai acontecer no dia 1º de junho, ao pôr do sol, que é amanhã, até terça-feira, o pôr do sol, tá? Ele finaliza. O Pentecoste, ele dura 48 horas. Todo ano, ele vai cair numa data do nosso calendário gregoriano, numa data diferente, porque ele segue o calendário judaico, o calendário lunar, o calendário de Israel, certo? Então, aonde a gente encontra sobre Pentecoste? Em Atos 2, tá? A gente encontra em Levítico 23:15, em Êxodo 19:20, certo? Mas principalmente em Atos 2, tá? Então, o que é o Pentecoste? O Pentecoste, ou no nome hebraico conhecido como Shavuot, tá? Significa, tá? Que é o 50º dia. Significa celebração do dia 50 após a Páscoa. Na Páscoa, o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, morreu e ressuscitou. A partir da Páscoa, a gente faz uma contagem de 50 dias, tá? Com 40 dias, Jesus vai ascender aos céus e vai dizer, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Jesus sobe aos céus no dia 40 e no dia 50, o céu é aberto, no dia de Pentecoste, tá? Antes de Jesus morrer, certo? Já se celebrava Pentecostes, certo? Que é a festa da colheita, certo? Já se celebrava Pentecostes, porque já se celebrava a Páscoa, que simbolizava a saída do Egito, certo? Né? Do cativeiro do Egito. Então, Pentecostes, Páscoa, né? O livramento ali do Egito, certo? A partir de Jesus, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, só que agora a gente não só celebra a festa da colheita e não só celebra a entrega da Torá, mas agora a descida do Espírito Santo, amém? Então, é conhecido como festas das semanas, Shavuot, Pentecoste, festa da colheita, festa do trigo, a entrega da Torá no Monte Sinai, ok? No Novo Testamento, em Atos 2, abra agora, Atos 2, verso 2, 4. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos, estou adiantando, ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Por que ao Jesus morrer e ressuscitar, agora, no próximo Pentecoste, vai acontecer algo novo? Porque agora teve um sacrifício perfeito ao tamanho da plenitude da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo antes estava, sim, sobre homens, mulheres de Deus, reis, profetas, juízes, só que não era para todos, era para aqueles que tinham um chamado, tinham um propósito para levar o povo de um lugar para outro, ou para direcionar, ser juiz, ser profeta. Só que agora o Espírito Santo ele vai vir na sua totalidade, ele vai vir na sua plenitude. Mas para isso havia necessidade de um sacrifício perfeito e grande, profundo, denso, tá? E que um sacrifício que superasse todos os sacrifícios. E esse sacrifício foi o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora, quando chega o Pentecostes, é a celebração da descida do Espírito Santo, tá? Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, antes do Pentecostes, tá? Após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo estava na terra, mas era contadas as pessoas que carregavam o Espírito Santo e eram direcionadas por eles. A gente lembra de Sansão, Débora, Samuel, Saul. Lembra quando Saul perdeu a presença do Espírito Santo? Ele continuou ungido e sendo rei, mas ele não tinha a paz que excede todo entendimento. Ele começou a ser perturbado por demônios. E aí, essa unção veio do Espírito Santo sobre o rei Davi, tá? Sobre muitos homens e mulheres, sobre Daniel, sobre Jó, muitos homens que eram homens e mulheres de Deus, que tinham uma intimidade, Deus deu a dádiva do Espírito Santo para poucos antes, né, antes da morte e a ressurreição de Cristo, tá? Agora, quando vem estabelecer a nova aliança, Jesus fala, olha,
no dia 40, eu preciso ir para que o cheiroso, para que o lindo venha. Só que agora ele vai vir sobre todos que crê nessa promessa, que crê nessa aliança. Amém? Certo? Então, o que acontece? Deus, ele rasgou o véu e agora toda pessoa que quisesse ter o Espírito Santo estaria ali, tá? Para entrar e fazer morada, certo? Então, significado de Pentecoste. Qual que é o maior significado? É um tempo de abundância na presença de Deus. É um tempo da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É tempo de primícias. Então, por exemplo, gente, amanhã vai começar uma janela, um céu aberto. Amanhã o pôr do sol. Então, o que significa isso? Significa que amanhã é celebrado mais um ano, o dia que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo e tomou todos eles com línguas de fogo. Então amanhã é a comemoração de um dia memorável em Atos 2. E esse dia memorável, ele continua profético, os céus continuam se abrindo, porque o calendário lunar respeita o calendário profético. Amém? Por isso que o nosso calendário não é interessante, porque ele é baseado na Igreja Católica do Papa, que fez isso e aquilo, são datas comerciais. As nossas datas, a qual nós nos somos direcionados pela palavra de Deus, são datas proféticas, combinada com luas, abertura e fechamento de ciclos, de temporadas, de atmosferas. Lembra quando eu falei para você, nós entramos no mês de Zebulon, no mês de, agora é tribo de Zebulon, mês de Sivan. Existe um significado profético nesse mês, que se você falar assim, Senhor, eu tomo posse das dádivas, das bênçãos que o Senhor tem sobre o mês de Sivan, eu quero sobre a minha vida, eu quero prosperar, quero tomar território, quero ser bem sucedido nos meus negócios. Então, gente, Deus é extremamente profético. Quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você fala, meu Deus, mas como que Deus repete o número 7, o número 40? Como que Deus fala sobre 12? Como que Deus fala nesse sentido? Porque Deus, ele é extremamente profético. Deus, ele é extremamente profético, tá? Então, Deus está trazendo amanhã um renovo de unção. Amanhã ele está trazendo uma abertura para um tempo de realinhamento, para um tempo sobrenatural, para um tempo de avivamento, tá? Amanhã o Senhor tira as cargas e coloca unção. Vou contar o testemunho para você. O ano passado, justamente nessa época do Pentecoste, nós estávamos 24/7. E o ano passado eu não tinha a unção que eu tenho hoje. Então, ano passado, eu estava alguns degraus bem para trás, mas ainda tinha muita unção nas vistas das pessoas. E eu lembro que eu estava ali muito cansada, muito sobrecarregada naquele 24/7. E quando a gente fica cansado, sobrecarregado, principalmente no âmbito ministerial, a gente fica muito cansado. E eu lembro que eu estava na minha casa fazendo 24/7. E a gente estava, na hora do 24/7, a gente estava ali orando na minha sala. Estava a pastora Márcia, a pastora Nani, o meu esposo. E ali, presta atenção, era o primeiro dia do Pentecoste. E ali, eu tive uma experiência sobrenatural. E a pastora Márcia, para confirmar a experiência, ela viu aquilo que eu vivenciei ali. Chegou um anjo naquela sala e tirou a minha armadura. Só que ele tirou uma armadura que ela é como se fosse colada na carne, ela como se fosse, eu não sei explicar para você, mas ela não é uma armadura que você tira e coloca, é uma armadura como que se estivesse na sua estrutura, só que ela estava na minha estrutura espiritual. E quando aquele anjo começou a tirar aquela armadura, eu olhava para as feridas que estavam com sangue coagulado, feridas que estavam sangrando, de batalhas espirituais. Presta atenção no que eu estou contando para vocês. E aí aquele anjo ia tirando aquela armadura da minha estrutura espiritual. Ali não era aquela armadura de Efésios que a gente coloca, era a armadura da estrutura espiritual. E aí aquele anjo ia tirando aquela armadura e eu via a minha pele que parecia que ia cicatrizar, mas ainda estava ferida.
Eu via assim as feridas, eu via sangue sangrando, eu via assim feridas abertas. E a armadura estava protegendo aquilo. E quando aquele anjo tirou toda aquela armadura, eu comecei a sentir o mundo natural, porque nesse dia eu percebi o tanto que eu vivo no sobrenatural. E quando aquele anjo tirou minha armadura, ele tirou a unção também, para mim sentir as dores da ferida. E eu comecei a sentir uma dor na alma, uma dor insuportável. Eu comecei a falar, Deus, eu não aguento, eu não quero saber desse ministério. Eu entrei num lugar de vulnerabilidade, porque o Senhor estava mostrando para mim que eu estava carregando muita ferida de batalha espiritual que não estava dando tempo para ser curada. Eu não estava descansando para as feridas serem curadas. Porque quando a gente vai lutar com potestade, principado, a gente está Gente, você acha que a gente não leva uma espadada no âmbito espiritual? Leva, principalmente quando foi o começo. Hoje não. Hoje eu me sinto muito forte para fazer o tipo de guerra que eu faço na madrugada. Então, quando é que aquela unção sai de mim, que era a minha unção, o Senhor falou assim, ó, vamos ficar um pouquinho sem a unção? Puf, tirou a unção. Quando ele tirou a unção, quando eu estava sem armadura, eu entrei no lugar que eu falei, Deus, eu não quero mais esse ministério. Eu não consigo. Eu entrei no lugar que eu percebi que eu só consigo fazer o que eu faço porque existe uma unção sobre mim. Na hora que a unção saiu e que eu senti as feridas, eu percebi que tudo que é feito na jornada cristã, no ministério, em qualquer coisa, é por causa que tem uma unção de execução na sua vida e de ousadia na sua vida. Porque se não tem essa unção, você não vai, você não consegue, você não dá conta, ok? E eu entrei num lugar ali era momentâneo, tudo isso momentâneo, tá, gente? Naquele momento. Então, eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não quero mais. E eu sentindo ali as minhas feridas expostas. E aí eu sentindo, sabe quando de repente você parece que volta para a terra, para a realidade de sentir as coisas daqui? Porque parece que Deus sempre te mantém no sobrenatural. Naquele dia eu voltei com tudo, com todos os meus sentidos e emoções para o reino natural. E eu falei, meu Deus, que dor é essa? Que sensação estranha é essa? Tipo assim, eu tinha convicção que Deus tinha me tirado do sobrenatural, me colocou no natural, tirou a minha armadura para mim sentir. E aí, ali Deus me deu uma aula também, tá? Naquele momento, a pastora Márcia começou a ver o anjo com uma jarra de óleo e começou a derramar aquele óleo sobre mim. E eu também estava vendo, ele veio e começou a derramar aquele bálsamo. E quando aquele bálsamo caía em mim, ele fechava todas aquelas feridas. Todas aquelas feridas eram fechadas. E depois ele vinha e colocava a armadura de novo. Só que ele colocava a armadura da minha estrutura espiritual, ok? Quando ele terminava de colocar a armadura, a unção voltou sobre mim. E aí o Senhor disse assim para mim, Pentecoste é o tempo de eu tirar a armadura e restaurar suas forças, restaurar sua unção. Pentecoste é o dia de eu renovar a unção que está sobre você. É o dia de eu tirar a armadura velha, eu curar as feridas. Porque o que eu entendi? Que tem uma armadura que não pode sair. Que é a armadura da nossa estrutura espiritual. A gente põe armadura todo dia para lutar certas guerras. Então ali eu entendi, o Senhor falou assim, Pentecoste, janela sobrenatural para descanso, janela sobrenatural para receber renovo, janela sobrenatural para se encontrar com o Espírito Santo num novo batismo, num renovo de língua, num renovo de fogo, Pentecoste. E ali a pastora Márcia viu eu tendo essa experiência, depois eu contei certinho como foi a experiência. E eu entendi que nós precisamos parar para descansar, nós precisamos não só ficar guerra, fazer, nós precisamos parar para descansar, dormir, comer, em certo tempo. E eu estava muito frenética, eu não parava. E o que estava acontecendo? Minhas feridas não estavam tendo tempo de ser curadas. Então amanhã, no pôr do sol de amanhã, é um tempo favorável e oportuno para você pedir a Deus, tira a minha armadura, cura as minhas feridas. Senhor, me renova, traz força nos meus ossos, no meu físico, na minha mente. Senhor Deus, eu sou batizada com o Espírito Santo, mas queria ser de novo, num novo encontro, numa nova língua, no fogo, na presença. Amém? Então, se preparem,
tá? Exatamente como o profeta Frederico disse. Pentecoste, cidade de refúgio. Pentecoste, o dia que você está com o céu aberto para que o Espírito Santo te renove por completo, para que o Espírito Santo mude a sua armadura da estrutura espiritual. Pentecoste, dia de céu aberto para aqueles que amam o fogo, para aqueles que amam o avivamento. Pentecoste, festa de colheita. Pentecoste, tempo de você primiciar. Então vamos lá, entrou no Pentecoste, amanhã até terça, dia perfeito para você lançar uma primícia, lançar sua oferta e fazer um pedido ao Senhor perfeito, porque está celebrando a descida da abundância, do favor, do sobrenatural de Deus. Sejam proféticos, amém? Tá? Então, vamos lá, aqui. Então, o que acontece na atmosfera do Pentecoste? Céus se abrem em todo o território que se chama pela presença de Deus. Tá? Há um vento profético que se manifesta, fogo purificador do Senhor, dons espirituais são liberados, são ativados, são aguçados. Pessoas que estão adormecidas são avivadas nessa temporada, tá? Tudo aquilo que está adormecido é ativado na presença de Deus, tá? Então, nesses 2 dias, o inferno tem muita dificuldade de executar as coisas, porque o céu está aberto para o Espírito Santo. Há uma celebração, tá? Cravada do Espírito Santo nesses 2 dias. Eu não estou falando que o diabo não vai se levantar, mas eu estou falando que quem entende essa atmosfera, manifesta essa atmosfera de forma sobrenatural, tá? Então, chamados apostólicos são ativados, chamados proféticos são ativados, cadeias espirituais são quebradas, o fogo do Espírito Santo vem para quebrar aquilo que está atrasando a sua vida, aquilo que está trazendo tormento para a sua vida, e ele vem ativar com voz profética aquilo que Deus quer fazer com você, ativação ministerial. Então, eu até já falei aqui, olha só quem vai abrir amanhã a janela do Pentecoste, a labareda de fogo da pastora Jerusa. Vocês acreditam nisso? Ela falou assim, apóstolo, você acredita que é eu amanhã? Eu falei, meu Deus. Então, os intercessores que estiverem nesses 2 dias de janela, ora pelo fogo, ativação, né? Fala, Senhor, nos marca com fogo. Então, vai ser poderoso. Então, você que é intercessor, está no 24/7, ore pela Shekinah, pelo derramar do Espírito Santo, certo? Então, vamos lá, para a gente finalizar aqui. Pentecoste é resposta de Deus sobre uma geração que não só quer pertencer a Ele, mas quer manifestar o fogo da presença, quer manifestar o avivamento, quer manifestar o sobrenatural, certo? É tempo de renovo de línguas, de renovo de armadura, de renovo de capa, de renovo de mentalidade ministerial, de visão ministerial. Então, essa temporada é um tempo sobrenatural e profético. Amém? Então, amanhã estejam atentos, tá? Ao Pentecoste. Começa ao pôr do sol e termina terça-feira. Aleluia! Ó, um beijo no seu coração. Se você não fez inscrição da conferência, faça. Que dia que vai fechar, após? Dia 15? Dia 15. Dia 15 fecha e não tem jeito mais. Você pode chorar, você pode espernear. Ó, dia 15 fechou. Dia 15 a gente consegue ainda mandar fazer copo, mandar fazer as coisas que é do kit de vocês. Depois do dia 15 não tem choro. Então, olha, e eu estou falando sério, tá? Não tem choro. O apóstolo até já conversou comigo. Fala, apóstolo, não tem jeito. É até dia 15. Então, até dia 15 você consegue fazer inscrição para estar na conferência. Se você não conseguir, aí é só ano que vem. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe de forma poderosa, de forma profética, de forma avassaladora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Um tempo extraordinário para cada um de vocês. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus.